Hoje, aqui no canal do Tchau, eu vou conversar com pré-candidato a deputado estadual, Marco Antônio Cabral. Essa conversa promete. Portanto, compartilhe, se inscreva no canal, dê o like. Como eu não tenho interesse em fazer nenhuma chapa branca aqui, vou fazer logo a primeira pergunta. Antes, quero agradecer a tua presença, Marco. Eu que agradeço, tchau. Para mim é um prazer estar aqui. Você que é um dos maiores nomes do jornalismo desse país. Eu só te conhecia pela telinha, agora a gente está aqui ao vivo. Para mim é um prazer muito grande. Obrigado. Agora, a política, muitas vezes, você sabe bem disso, é difícil. Especialmente para quem já viveu grandes expectativas e também grandes situações conturbadas, né? O que te dá agora força para você seguir, tentar, vai ganhar, segundo as pesquisas, para deputado estadual, continuar nesse caminho que é um caminho tão complicado? Tchau. Primeiro, eu acho que política é vocação. Eu acho que a política, ela não é uma escolha. Assim, eu acho que a política te escolhe. Eu, desde muito novo, gosto da atividade política. Gosto de campanhas eleitorais, gosto das realizações. Quando meu pai estava no governo, a emoção, né, de você estar fazendo entregas à população, em especial quem mais precisa, e eu vejo muito potencial no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que o estado do Rio de Janeiro tem tudo para ser um estado completamente desenvolvido. E é isso que me move, né? Eu moro no Rio, crio meus filhos no Rio, e acredito muito no potencial desse estado. A gente viu ali entre 2007 e 2014, um período que o Rio ultrapassou São Paulo em nível de investimentos, foi o maior recorde de eventos, de investimentos privados, investimentos públicos. Então, eu acho que o Rio ele tem grande potencial. Infelizmente, né, de 10 anos para cá, a gente não viu o mesmo ritmo, né, de entregas, vamos dizer assim, feitos mesmo, né, tanto do governo do estado como da prefeitura do Rio. Porém, eu acho que o Rio, ele nos próximos anos tem tudo a voltar a ser o protagonista desse país, e é isso que me move, é essa vocação de estar perto das pessoas, de ajudar o próximo. E eu acho que isso, enfim, a gente não fabrica isso. Acho que isso ou a pessoa tem ou ela não tem. E eu, desde muito novo, optei pelo caminho da política e sigo optando pelo caminho da política, porque é uma coisa que me motiva, é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu acho que na vida a gente tem que fazer o que a gente ama. Perfeito. Em 2014, você se candidatou, se elegeu a deputado federal. Teve mais de 100 mil votos. Ficou há pouquinho lá em Brasília e voltou para o governo Pezão para ser secretário de esporte, de lazer. Você fez muita coisa boa lá, hein? Ali naquele momento a gente pegou um período que o Estado ele estava passando uma dificuldade financeira dos anos 2015, 2016, devido a uma crise nacional muito grande. Vários estados estavam patinando ali com as suas dificuldades, mas mesmo com pouco recurso nós conseguimos fazer muita coisa. Por exemplo, existe a lei de incentivo ao esporte, na qual as empresas, elas em vez de pagar o ICMS, elas apostam em projetos esportivos. Quando eu cheguei na secretaria, não havia nenhum tipo de contrapartida social. Eu impus, através de uma normativa da secretaria, um valor de contrapartida social por projeto que a gente dava um incentivo. Então, por exemplo, você tem o Rio Open de tênis. O Rio Open faz a captação, vamos supor, de 10 milhões de reais, com a Claro, né, de ICMS. Então a gente impôs ali 10% do valor para a contrapartida social. O que é isso? Obras esportivas em locais carentes, projetos esportivos em locais carentes. Então a gente teve aí mais de 10 milhões de reais anuais com essa contrapartida que é utilizada até hoje pela Secretaria de Esporte e fomenta projetos, obras por todo o estado do Rio de Janeiro. Além disso, a gente buscou parcerias que saíssem, vamos dizer assim, 0,800 a conta para o governo do estado, como, por exemplo, com a NBA, nós fizemos na Rocinha, no Complexo Esportivo, a primeira escolinha pública da NBA no Brasil.
nós conseguimos, Tchau, naquele momento, levar uma coisa que hoje é a coisa mais especial que ocorre no interior do estado do ponto de vista de esporte. A WSL, ela estava saindo do Rio de Janeiro. Tinham tido duas etapas muito conturbadas aqui no Rio, e a WSL, que é o Mundial de Surf, iria para Santa Catarina. Nós fizemos todo o movimento, né, junto com a WSL, junto com o Xande Fontes, que era o diretor da WSL para a América Latina, de impedir essa saída, colocando Saquarema como opção. Isso foi no ano de 2016. Né, em 2017 foi o primeiro ano, né, do Rio Pro em Saquarema, e que a gente hoje vê que é um sucesso assim total. A cidade, ela para, a região para, e muitas famílias, inclusive, fazem as rendas anuais por conta dessa semana de evento, né, e é um evento de um dos mais vistos, né, em todo o mundo, o WSL que acontece, a etapa que acontece aqui no Brasil. Então, fico muito feliz de ter feito isso, né, agregado isso na região dos lagos, e não foi só isso, a gente fez muita obra, a gente entregou mais de 30 academias da terceira idade, quadras poliesportivas, campos de grama sintética em parceria na época com a Light, só com a Light foram mais de 30 campos de grama sintética, através da lei de incentivo ao E hoje, esporte. só um adendo. O Campo da Lagoa, hoje, sintético, acabou, né? Exatamente. Ali, aquele campo ali, ele é da prefeitura, na verdade, toda a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E infelizmente, não só ele, como diversos outros logradouros assim esportivos, a gente vê uma dificuldade muito grande. Eu, por exemplo, reformei uma coisa que é um ícone, né, para o skate nacional, a primeira grande pista de skate que pouca gente conhece, mas quem é do skate conhece, é a pista de Campo Grande. Né? A gente reformou ela inteira, nós entregamos mais duas pistas, uma em Manguinhos e outra em São João da Barra, que funcionam até hoje, pistas de skate street. A gente conseguiu assim fazer muita coisa mesmo. Tinha um projeto na secretaria chamado Caminho Melhor Jovem, que era patrocinado pelo Banco Mundial. Né? Quem está vendo a gente aqui participou do projeto. Foi um projeto inesquecível, que gerou renda, gerou diversos projetos e benefícios em mais de 15 comunidades pacificadas na época. Então a gente teve realmente a oportunidade de fazer muita coisa naquele período. Agora, de qualquer maneira, você ficou pouco tempo no governo Pezão. O que É, deu errado? nós ficamos, na verdade, 2 anos. É, E eu, Tchau, fiz uma opção pessoal. Você teve aquele episódio da Lava Jato, é. né, com meu pai ali em novembro de 2016. E a prisão do meu pai, isso é público e notório, não tem problema nenhum em abordar esse tema. E ali eu fiz uma opção porque, enfim, uma mídia muito forte, negativa, uma confusão generalizada, e eu preferi ir para Brasília, vamos dizer assim, me dedicar ali ao mandato de deputado federal, que também foi uma oportunidade muito boa para mim. O Hugo Mota, hoje presidente da Câmara, foi deputado junto comigo. O Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, foi deputado junto comigo. Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, era meu vizinho de gabinete, a gente tinha uma relação muito saudável, era meu vizinho de frente no anexo 3. Então foi uma oportunidade que eu tive de presenciar, de viver aquele ambiente do Congresso Nacional, que é um ambiente muito enriquecedor. Fui membro da Comissão de Minas e Energia, fui membro da Comissão de Orçamento, de Finanças e Tributação, perdão. Fui membro da Comissão de Defesa do Idoso, fui membro da Comissão de Esporte, cujo presidente hoje é governador de Sergipe, Fábio Mitidieri. Então, assim, foi um momento muito enriquecedor, a gente pôde fazer várias proposições legislativas, algumas até viraram lei efetivamente. Foi um período ali que a gente trabalhou muito, né, defendendo o Estado do Rio nessas comissões, defendendo os temas de interesse do Estado do Rio. Tive a oportunidade de votar a reforma trabalhista do governo Michel Temer e diversas outras reformas ali colocadas na época pelo governo Temer, que, na minha opinião, foi um excelente governo, né, poderia ter, inclusive, continuado. Infelizmente, o presidente Temer não veio candidato à reeleição. Era um desejo meu, um desejo nosso que ele viesse candidato à reeleição, mas foi um período realmente, esses 2 anos foi assim, muito bacana para mim, do ponto de vista político e do ponto de vista também de conhecimento. Agora, me conta aí, pessoalmente, a questão do teu pai ficou preso 6 anos e um mês. Você chegou a visitá-lo muitas e muitas vezes. Como é que foi essa situação para você? Tchau, eu acho que para qualquer pessoa, né, que tem um parente, seja um irmão, uma irmã, o pai, a mãe, enfim, uma pessoa encarcerada, é uma coisa assim muito dolorida. Porque eu brinco que pior que aquilo, só mesmo CTI e UTI de hospital. Porque o nosso sistema penitenciário,
ele tem que ser muito revisto, assim, eu falo pelo do estado do Rio, porque eu não convivi, até convivi um pouco com o sistema paranaense, mas ele tem que ser revisto, as famílias sofrem junto com o encarcerado, né? Os ambientes de visita são ambientes horrorosos, né? O trânsito dessas visitas até chegarem nos presídios é uma coisa horrorosa, é uma coisa assim medieval o que fazem, né? Você vê pessoas que vêm de outros municípios, pegam horas de ônibus para chegar na porta do complexo de Jericinó, muitas vezes com a sucata do preso que chamam, que são aquelas sacolas, né, que leva ali os mantimentos, com uma, duas crianças no colo, é uma coisa assim horrorosa. Então, eu vivi isso, né, enquanto parente de um apenado, e falo que foi uma experiência assim que me fez conhecer por dentro esse sistema e querer mudar. Eu, como você falou, sou pré-candidato a deputado estadual e uma das pautas do meu mandato, com certeza, vai ser o melhoramento do sistema prisional do estado do Rio de Janeiro. Quando eu falo melhoramento, é melhoramento para o familiar e principalmente também para o agente penitenciário. Faz um trabalho fundamental para a sociedade e é muito pouco reconhecido. Você, agente penitenciário que está, da Polícia Penal que está nos assistindo, sabe, né, da sua dificuldade, sabe do que você passa no seu dia a dia. E uma coisa que me estarrece, tchau, é a falta do que fazer para o apenado. Né? Você tem hoje cerca de 45, 50 mil apenados no estado do Rio de Janeiro hoje completamente ociosos. Você não tem efetivamente nada que o sujeito possa agregar à sociedade. Né? A SEDAI faz um trabalho muito interessante com apenados, você tem a Fundação Santa Cabrini, mas é muito, muito, muito pouco. Né? Você não tem cursos de profissionalização, cursos técnicos, você não tem oficinas, você não tem esporte, você não tem absolutamente nada. Então, assim, você obviamente tem um grupo de apenados que já são reincidentes diversas vezes, que é muito difícil a ressocialização, mas você tem um grupo enorme de apenados que querem se ressocializar, que querem voltar para o mercado de trabalho, querem dar dignidade para sua família de novo, e naquele momento que estão ali privados, não tem efetivamente nada o que fazer, o que é muito ruim. Né? Você tem aí os governos, você tem o Sistema S, muitas parcerias que poderiam ser feitas, infelizmente não são feitas. O que você tem efetivamente ali dentro são as igrejas, e principalmente igrejas evangélicas. Eu pude testemunhar isso, né? Eu sou católico, mas a importância que as igrejas evangélicas, o trabalho social que elas executam dentro do sistema prisional é assim uma coisa linda. E infelizmente são os únicos que fazem alguma coisa. Você falou em agente penal, você também tem em mente a polícia militar, porque a situação segurança pública do Rio tá difícil. Tchau, tá difícil e eu acho que só tem enfim, não é inventar a roda, né? Copiar o que deu certo. A gente teve ali o período da pacificação das UPPs. Foi um período em que você teve a menor taxa de homicídio por 100 mil habitantes da história da cidade do Rio de Janeiro. Foi um período em que você teve paz nessas comunidades. Eu, tchau, fui às 38 comunidades pacificadas, então ninguém me contou. Eu vi e ouvia dos moradores. Moradora que me parava e falava, meu filho, há 30 anos eu não tenho uma boca de fumo na porta da minha casa. Então você imagina, eu hoje tenho 2 filhos pequenos, um de 7 e uma menina de 5, e tá vindo mais uma menina agora meio do ano. Você imagina para um pai de família, né, sair com um filho de casa e tá tendo ali uma feira de droga a céu aberto, armas de guerra na porta da sua casa, né, essas crianças voltando do colégio, vendo essa situação, e ninguém quer isso. Mas obviamente eles vivem oprimidos ali pela situação que eles encontram. Então, se você fizer uma pesquisa hoje, a pessoa tem medo, obviamente, né, de responder qualquer coisa. Mas eu tenho certeza que 95% dos moradores de comunidade, de favela no Rio de Janeiro, querem a paz, querem os serviços públicos, não querem o que acontece hoje. Então, só tem um jeito, é você ocupar esses territórios. Se a polícia militar, se o Estado não ocupar permanentemente os territórios, nada vai acontecer. Aí você tem uma crítica. Ah, mas a pacificação na época, o traficante saiu do Morro A e foi para o Morro B, ali em São Gonçalo, ou na Baixada Fluminense. Bom, então, o que eu respondo a essa crítica é o seguinte, então não faz nada? Não, você tem que fazer alguma coisa. E se não tivesse acabado, né, o projeto da pacificação das UPPs, com certeza ela chegaria em diversos outros locais do estado do Rio de Janeiro.
na época, inclusive com parceria com o Exército, com a Marinha, isso iria ser expandido. Infelizmente, quem chegou no governo não deu o devido valor ao projeto, foi largando, 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 sucateando, 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 e hoje, infelizmente, o PP virou, né, um DPO. Né? É, Ela não tem mais aquela entrada efetiva e permanência dentro da favela. Cláudio Castro retirou várias UPPs, né, de várias comunidades. O governador Cláudio Castro, ao meu ver, ele pegou um governo ali já num momento muito ruim. Né? Eu acho que ele teve um acerto muito grande em fazer a concessão da SEDAI, o que deu um respiro para os cofres públicos e deu capacidade de investimento. Eu acho que ele acertou ao expandir o projeto Segurança Presente, que é um projeto da gestão Cabral, que foi muito expandido, mas acho que a falta de ocupação territorial nessas comunidades fez com que o crime organizado aumentasse o número de barricadas, aumentasse o número de armamento e aumentasse efetivamente os territórios que ele ocupa. Outro dia mesmo eu gravei um vídeo no meu Instagram sobre a situação alarmante que ocorre hoje em Jacarepaguá, né? Comerciantes perdendo seus comércios por conta da entrada do Comando Vermelho no bairro, e se o comerciante não paga, eles assassinam o comerciante, é uma coisa assim estarrecedora. Né? Então, o governo do estado ele tem que voltar a ocupar território. Não adianta qualquer ação, na minha opinião, se não ocupar os territórios. E você vê que, infelizmente, hoje, por exemplo, a polícia ela não consegue ocupar, por exemplo, o Complexo do Alemão. Né? Você tem aí os chefões do Comando Vermelho que estão há anos sendo procurados e ninguém consegue pegar. E de outros estados também vieram todo mundo para cá. Exatamente. Na época da UPP foi o inverso. Na época da UPP, diversos grandes criminosos, traficantes eram pegos em outros estados, que eles saíam daqui com medo da pacificação, e quando o cidadão tem ali uma favela, que ele tem ali 100 homens armados protegendo ele, né? Na hora que entra uma pacificação, ele tem que ir para um outro local. Quando ele vai para esse outro local, ele vai enfraquecido. Ele não vai com a força que ele tinha territorial de antes. Então é muito mais fácil para a polícia fazer o trabalho dela. Hoje não. Hoje a polícia não consegue ocupar a Rocinha, não consegue ocupar o Complexo Alemão, não consegue ocupar o Complexo da Maré. Né? Infelizmente, se não tiver a cabeça da ocupação territorial, a guerra é perdida. E morreu um policial, hein? Recentemente, agora, semana passada, da tropa de elite. Não, infelizmente, vai sempre morrer policial, vai ter bala perdida para morador. O policial, quando ele entra, ele pode ser baleado, ele pode morrer, ele pode. O cidadão que está transitando pode receber uma bala perdida. E se você não ocupa o território, o que acontece? O policial faz uma ação, pode até fazer uma ação exitosa, né, de prisões, de neutralização dos indivíduos ali do tráfico de drogas, mas na hora que ele sai, né, no mesmo dia, o tráfico de drogas está reinstalado na comunidade. Então, assim, enxugar gelo. Outro dia eu vi um podcast, uma pessoa falando, mas enxugar gelo é importante. Não, enxugar gelo é importante porque hoje, se você não fizer isso, a gente vai estar andando no centro da cidade aqui, daqui a pouco vão ter, as pessoas vão estar andando armadas aqui no meio do centro da cidade. Então, assim, o enxugar gelo é o mínimo do mínimo do mínimo. Você tem que ocupar o território. Se você não ocupar, infelizmente, não tem jeito. Agora, me fala uma coisa. Segurança pública é um tema que está virando uma questão política, né? Porque o prefeito Eduardo Paes está batendo muito nessa tecla e ele está trazendo para ele, porque sabe que isso gera votos ou não gera. Você acredita nessa movimentação dele por quê? Olha, Tchau, o prefeito Eduardo Paes, eu conheço o prefeito Eduardo Paes há muitos anos. Eu conheci o Eduardo Paes em 2006, no segundo turno da campanha de governador. E ele, enquanto prefeito, nunca fez nada efetivamente para ajudar a segurança pública. Ele nunca, por exemplo, auxiliou a Polícia Militar, ele nunca destinou verbas, ele poderia doar verbas, né, para as forças de segurança. Agora você vê esse projeto da guarda completamente mal feito, uma coisa horrorosa, tanto que na Câmara de Vereadores ele não consegue passar o projeto, que o projeto foi feito de qualquer maneira, sem ouvir a guarda municipal, sem ouvir quem entende de segurança pública. Então, na minha opinião, é puro e simples momento eleitoreiro que ele está fazendo isso, ele está antecipando a campanha eleitoral. Ontem mesmo ele deu uma declaração dizendo, esse movimento do Pampolho aí para o Tribunal de Contas é antecipação da campanha. Negativo, ele está antecipando a campanha desde que ele ganhou a reeleição, que ele vem chamando diversos prefeitos, ex-prefeitos, vereadores no gabinete dele, oferecendo cargos para todo mundo. Hoje você tem pessoas nomeadas na prefeitura que centenas delas não moram no município do Rio de Janeiro.
ou indicam alguém que mora, enfim, eu não sei como é que é, mas o que eu sei, e tem informações concretas, é que ele tem chamado diversos líderes enfim, como é que um prefeito de uma cidade chama prefeitos de ex-prefeitos de várias outras cidades e emprega na prefeitura do Rio? É um movimento que, na minha opinião, só tem um fundamento, que é o movimento da eleição de 2026. Então, quem está antecipando esse processo, com todo respeito, é o prefeito Eduardo Paes, né? E, efetivamente, para a segurança pública, eu nunca vi, né, uma ação concreta da prefeitura do Rio para melhorar a questão da segurança pública. Então, está trazendo isso para ele, mas sem apresentar nada de concreto. E nesses 16 não, né? 12 anos aí que ele é prefeito, 13 anos agora, nunca vi nada que ele fez pela segurança pública. E o pau tá comendo na Câmara, né? Tá comendo porque os guardas municipais não aceitam a contratação de outros aí que não sei de onde vão vir e o negócio não tá fácil. Você considera o presidente da Alerj que entraria no lugar do Cláudio Castro nesse final do ano, início do ano que vem, um bom candidato para o governo do estado? Olha, eu não diria bom não, eu diria excelente candidato para o governo do estado, por quê? Porque o Rodrigo Bacelar, ele foi presidente da FENORTE, ele é filho de um vereador de Campos, Marco Bacelar, muito respeitado, que já foi presidente da Câmara. Ele é advogado formado, é advogado militante, ele trabalhou no Tribunal de Contas do Estado, é deputado de 2 mandatos, presidente da Assembleia eleito por unanimidade, e uma coisa especial que ele tem é o conhecimento do interior do estado. É o conhecimento das cidades que efetivamente mais precisam do governo do estado, que são as cidades do interior. Então o Rodrigo tem muita sensibilidade no trato com essas prefeituras, ele tem muita sensibilidade no tema segurança pública, que é um tema central, como você falou. Então eu vejo ele como muito preparado, se ele realmente tiver a vontade que ele diz que tem. Outro dia mesmo deu uma entrevista se colocando como pré-candidato ao governo. Eu acho que é um candidato assim fantástico e que vai fazer um governo excelente, eu não tenho dúvidas da capacidade dele para ser um grande governador do estado do Rio de Janeiro. Você viu assim um grande problema assim do Thiago sair para ir para o TCE? O que você avalia? Olha, pelo contrário, eu acho que o TCE ganha muito. O Thiago, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele ali quando ele me substitui para ser secretário de esporte no ano de 2017. Thiago é um cara muito sério, muito dedicado à causa pública. Já foi 2 vezes secretário da Secretaria de Meio Ambiente, fez diversos programas ali maravilhosos, como o Ambiente Jovem, como o Limpa Rio e vários outros programas desenvolvidos ali na Secretaria de Meio Ambiente. Então, acho que o Tribunal de Contas efetivamente ganha um excelente conselheiro, né? E claro que isso abre caminho para o Rodrigo Bacelar, na eventualidade do governador Cláudio Castro disputar uma eleição no ano que vem, que é o que ele diz que irá fazer. Senado, né? Senado, ele assumirá a cadeira de governador e tenho certeza, volto a dizer, que vai fazer um excelente governo. A diferença de 2022, quando você tentou e não conseguiu, para agora, para ano que vem? Olha, tchau. Tem algumas, né? Eu, na eleição de 2020, por exemplo, me envolvi muito pouco nas eleições municipais, estava no momento de pandemia, governo Witzel, meu pai ainda sofrendo essa situação que ele sofreu. Então, foi um momento que eu não me meti, não participei. Agora, na eleição de 2024, eu já participei mais ativamente das eleições de prefeito, vereadores pelo Estado. O fato do meu pai estar ao meu lado, né, nessa jornada para o ano que vem, também é um fator muito importante. O meu pai, onde a gente tem ido, graças a Deus, a gente tem sido bem recebido, né, no interior do estado, principalmente, as pessoas lembram com carinho do governo que ele fez, foi um governo de muitas entregas, né? Você tem cidades aí que desde o governo dele nunca mais viram o investimento do governo do estado, foi o governo que mais impactou a Baixada Fluminense, o interior, com obras de grande porte, foram mais de 400 quilômetros de estrada recuperadas, 7 novos hospitais, 53 UPAs, 40 colégios de ensino médio, você teve aí mais de 35 FATECs inauguradas, você teve mais de 1,5 bilhão de recursos do programa Somando Forças, que resultaram em bibliotecas, unidades básicas de saúde, colégios municipais, obras de infraestrutura em todos os municípios do Rio. Não tem um município que não recebeu recurso e obra da gestão Cabral. Você teve o Bairro Novo, que asfaltou e melhorou 2.500 ruas na região metropolitana do Rio, Baixada e região metropolitana, que muitas delas nem asfalto tinham. Então, assim, foi um governo realmente que marcou muitas pessoas. Então, quando a gente tem, nesse período, andado nessas cidades, graças a Deus, a memória é muito positiva do governo dele.
Perfeito. E vamos mostrar então, Sheila, vamos mostrar algumas imagens para você. Tem acompanhado seu pai, Sim. tanto no interior como também em Niterói, região metropolitana, em relação aos hospitais, a conversar com os outros políticos da região, Eu não é isso? sempre acompanhei, Tchau, assim, desde É novo, né? desde a primeira campanha que eu efetivamente participei, é uma coisa curiosa, na época você podia ter o showmício, né? É, E aí, em 98, meu pai perguntou assim pra mim, eu sempre fui muito fã de música popular é, brasileira, em especial o samba e o é. pagode, né? Aí ele me pergunta assim, filho, eu tô com 2 shows pra fazer na campanha, quem eu contrato? Eu na época falei, pai, contrato o Catinguelê, que vai explodir. Aí eu fui no show do Catinguelê, que era um showmício, né? Que você tinha o show, depois o comício, enfim, um na quadra da Mangueira e outro em Cosmos. E a partir dali, em 2002, na campanha dele de Senado, eu acompanhei a campanha toda praticamente. A campanha dele em 2006 ao governo do estado eu acompanhei, então sempre acompanhei a trajetória dele e o governo dele, né. Eu participei de muitas reuniões, participei da elaboração de muitos projetos. Eu vi nascer a UPA 24 horas, eu vi nascer a UPP, eu vi nascer, o bilhete único, que foi o primeiro estado a fazer o bilhete único intermunicipal. Então eu vi nascer muitas políticas que impactaram, impactam até hoje a vida da população, né, e não é diferente hoje, né. Nesse momento, a gente está revisitando juntos todo esse legado construído na gestão dele e que está aí até hoje. Né, não é igual, um programa aí que a gente vê, infelizmente tem um ex-governador que anda andando nos podcasts aí falando uma porção de mentira e abobrinha, é o chequinho que ele dava para comprar voto, e uma porção de políticas públicas que não existem mais, porque eram políticas públicas meramente eleitoreiras, que não agregaram em nada à vida das pessoas, diferente do governo Cabral, que entregou políticas públicas que efetivamente são usadas até hoje pela população. Então eu fico muito feliz de estar junto com ele, revisitando tudo isso. Bota aí, Sheila. Olha, essa aí foi em Niterói. Você Niterói, sabia que aqui em Niterói, na Praia de Charitas, tem um colégio estadual público Brasil-China? Pois é, estou com o Marco Antônio aqui mostrando para ele o primeiro colégio público que ensina mandarim no estado do Rio de Janeiro e, quem sabe, no Brasil. Esse colégio foi inaugurado por mim em 2014. A casa é histórica, Marco Antônio? o prédio foi tombado em 2007, também no início do seu governo. Exatamente, porque é uma casa construída para a Princesa Isabel, encomendada por Dom Pedro II. Ela ficou pronta em 1849, acabou que a princesa não utilizou e depois virou hospital. E quando nós assumimos o governo, estava abandonado aqui, na Praia de Charitas. E aí nós tomamos a decisão de fazer um colégio estadual bilíngue Brasil-China, porque a China não para de crescer no mundo. Sim. A necessidade de falar mandarim é cada vez maior, não é? E nós estamos aqui oferecendo há 11 anos ensino público gratuito de qualidade, português, inglês e mandarim. Então é importante a gente parabenizar os profissionais desse colégio, né? A comunidade escolar do colégio. Uma coisa muito bacana, pai, pouquíssima gente sabe, é que além de ter o Colégio Brasil-China, mais de 200 alunos e professores já fizeram intercâmbio na Universidade de Hebei, que é a universidade que assina o convênio aqui com a Secretaria de Educação. Então isso é espetacular, isso muda a vida das famílias. Verdade. A galera foi para a China aprofundar o mandarim. Muito orgulho. A rede social, né? A rede social Verdade. para antigamente não tinha, né? Sim. Agora a rede É um mundo social novo, é um mundo novo, assim, principalmente, né, para a geração do meu pai, para a sua geração. Meu pai, ele nunca tinha mexido em rede social e agora no Instagram, graças a Deus, ele está tendo a oportunidade de mostrar esse legado. Por exemplo, a pessoa que hoje tem 25 anos, quando acabou o governo Cabral, tinha 15 anos de idade. Então não é obrigado a lembrar efetivamente de muitas marcas que foram feitas, e a oportunidade ali é a rede social de estar revisitando. Nós estamos revisitando, por exemplo, as estações de metrô, foram 9 estações de metrô criadas eu na vi. gestão Cabral, os colégios estaduais construídos por ele, você tem colégio bilíngue, tem colégio especializado em tecnologia, enfim, todos os hospitais, foram 7 hospitais inaugurados, 53 UPAs 24 horas que foram inauguradas. Então, assim, é muita coisa para ser mostrada. A gente vai gravar aí, tchau, é uma média, vamos gravar mais de 500 vídeos, É. de tudo que foi feito na gestão dele. Previsão é essa? A previsão é essa, é passar de 500 vídeos, porque efetivamente é muita entrega, foi feito muita coisa, e assim, se você comparar o governo Cabral com os governos anteriores e posteriores,
é uma covardia, porque a quantidade de obra, de realização, de melhoria da vida da população e do servidor público, esquece. O segundo está muito lá embaixo. Porque só o servidor público, se você for pegar, os aumentos salariais, pagamento em dia, 13º em dia, você teve, vamos dar um exemplo aqui, Polícia Militar. Você teve a criação do RAIS, que é o Regime Adicional de Serviço, que é utilizado demais na polícia até hoje. Você teve a melhoria salarial anual do praça ao oficial. Você teve a bonificação por metas, né? 14º, 15º salário pago a esses policiais, independente da patente, devido às metas serem cumpridas. Você teve a diminuição do tempo de promoção do policial. Você teve uma série de benefícios que estão aí até hoje, né, para o policial militar. E se você for pegar, por exemplo, primeiro concurso da história do Detran, governo Cabral, criação do INEA, que é uma referência no setor ambiental no Brasil inteiro. Primeiro concurso do INEA, governo Cabral. Primeiro concurso de gestores públicos do estado do Rio de Janeiro, que hoje trabalham em todas as secretarias do estado, governo Cabral. Concurso de fiscal de renda, todos fiscais de renda que hoje atuam no governo do estado, governo Cabral. Concurso de procurador do estado, que também não se fazia há anos, governo. Então, assim, foi realmente um governo transformador para o estado do Rio de Janeiro. A questão dos concursos, né? Ele bate muito na tecla nas redes, né? E hoje tá difícil. Hoje, para provar aí a questão do policial militar, né? Sim. E também do agente, do policial penal, também está tendo uma confusão danada, uma briga danada. Sim. Agora, não sei se é em função da dinheiro, verba, é isso? E tem a questão também do regime de recuperação fiscal, que é uma questão delicada, mas, assim, foram concursos, assim, muito importantes, concurso para Defensoria Pública, carreiras que efetivamente estavam muito defasadas. Então, é um governo que deixou marcas que nós vemos e vivemos elas até hoje, né? Já se passaram 11 anos do término do governo e você até hoje vê essas marcas diariamente, a população usando, a população usufruindo, né, de muita coisa feita naquele período. E eu tive a oportunidade de participar ativamente, vivenciar e aprender, né, com essas políticas públicas naquele período ali. Moradia, por exemplo, foi o maior recorde de entrega de moradia popular. Você tem aqui perto de onde nós estamos gravando, onde era o presídio Frei Caneca, por exemplo, conjunto ali com mais de 10 prédios, moradias populares para a população, maior recorde de entrega de Minha Casa Minha Vida, casas populares no interior, é muita coisa mesmo. Ele disse para mim, em determinado momento, o pessoal falou muita besteira, está falando para você com algum interesse, ele seria candidato a deputado federal. Você lembra, né? E aí ele desistiu depois. Aí a tática é concentrar em você todos os esforços? Sim, porque meu pai enfrenta questões jurídicas, né? O juiz que o condenou mais de 30 vezes, quer dizer, houve um fatiamento processual completamente absurdo em cima do caso dele. O juiz hoje está afastado, vai ser julgado no Conselho Nacional de Justiça, porque era um juiz parcial, não tem problema nenhum em dizer isso, porque era um juiz parcial que efetivamente trabalhava em conjunto com o Ministério Público Federal, trabalhava em conjunto com a polícia, então era um juiz que ele não era um juiz isento, que é o papel do juiz, né? Receber aquele caso, analisar e julgar. Não, ele participava de tudo desde o início. Inclusive, quando o Witzel foi eleito, ele andou no jato do governo, ou pago pelo governo, não sei, de mãos dadas com o Witzel, tirou essa foto e postou essa foto na rede social. Quer dizer, o objetivo dele era eleger o Witzel governador naquele ano de 2018. Então, a Lava Jato do Rio, ela além de acabar, né, com a indústria naval, com a indústria do óleo e gás, de prejudicar, assim, totalmente o estado do Rio de Janeiro e principalmente, né, os trabalhadores do estado do Rio de Janeiro, ela veio para mudar a política do estado do Rio de Janeiro, tirar os políticos que eram vitoriosos naquela época e colocar novos políticos. E o principal deles foi o Wilson Witzel, que acabou, né, que a gente viu que, enfim, fez acho que o pior governo da história do Rio de Janeiro. E, um ponto ficou, né? O pouco que ficou. Vocês imaginam se ficasse o governo todo. Então, esse foi o efeito da Lava Jato no Rio de Janeiro, né? Se você for pegar recuperação de valores, tal, só o que ela destruiu a economia, né, as empresas, os empregos, é ínfimo. Se você for pegar o que foi recuperado de valor, é ínfimo. Assim, eu não sou desfavorável ao combate à corrupção, Tchau. Eu acho que você combater a corrupção
é importante. Agora, você, em nome do combate à corrupção, destruir um Estado, destruir uma economia, destruir milhares de famílias que ficaram desempregadas, e do jeito que eles fizeram, né, fazer política usando a justiça, usando o Ministério Público, isso é inadmissível. Então a gente tem que falar contra isso, até para não se repetir. O presidente da República atual foi vítima desse modus operandi, vamos dizer assim, e diversas outras pessoas. Então, e ficou provado a inocência dele, e você vê que efetivamente o atraso que a Operação Lava Jato trouxe para a economia do Brasil, e em especial do Rio de Janeiro, por ser o maior produtor de óleo e gás do Brasil, foi assim uma coisa horrorosa. Agora, me diz o seguinte, a sua maior inspiração política, você acha que dá para chegar até onde? Olha, Tchau, um passo de cada vez. Eu estou nessa pré-candidatura a deputado estadual no ano que vem e estou muito focado em ganhar essa eleição para a gente estar reativando todas essas políticas públicas do período Cabral, para a gente estar reativando essa pauta da segurança pública com força total. Eu quero ser um parceiro do governo do estado nesse combate da questão da criminalidade nas favelas, fora das favelas, no asfalto, que está dominando, né, o nosso estado. Eu quero, enfim, trazer proposições e um benefício do meu mandato, principalmente para a da segurança, que eu vi de perto acontecer a pacificação e o que ela proporcionou para o Rio de Janeiro, mas também em outras empreendedorismo, diversas outras pautas que eu quero tratar no meu mandato de forma muito séria, combativa. E assim, eu fico vendo alguns deputados fazerem papel de fiscalização, apontarem erros, etc. Isso é fundamental. Agora, só isso não dá. Eu vejo, infelizmente, hoje, poucos deputados estaduais que trazem soluções, que trazem efetivamente, como é que eu vou dizer assim, caminhos, né, para a resolução dos problemas. Porque você falar do problema é muito fácil. Você, isso aqui tá ruim, isso aqui tem que melhorar, tal. Agora, você apresentar a solução é difícil, né? Você estudar o assunto, você apresentar efetivamente soluções é difícil. Então, eu quero ser esse deputado que apresente soluções, apresente caminhos para as mazelas do nosso estado. É a favor da Guarda Municipal Armada? Totalmente a favor da Guarda Municipal Armada. Acho que a Guarda tem um papel fundamental, né, no controle ali de pequenos delitos, de furtos a celulares, de furtos a transeuntes, do próprio 157, que é o assaltante de motocicleta, muitas das vezes abordando um veículo, abordando uma pessoa. A Guarda pode ajudar muito. E sobra na calçada as motos hoje. A Guarda pode ajudar muito nesse combate dos delitos do dia a dia. Agora, essa questão da Guarda Municipal Armada está dando problema até agora. A gente estava falando isso anteriormente, mas hoje, na Câmara, está dando problema. Você acha que é a favor de trazer esse pessoal do Exército, por exemplo, CPOR? Olha, eu acho que a Guarda tem total condição de ser armada, de ser treinada. Eu acho essa ideia não é uma ideia boa. Acho que você pode trazer essas pessoas, né, que passaram ali pelo Exército, pela Marinha, talvez para serem auxiliares, né, em determinados programas, como, por exemplo, o próprio Segurança Presente. Agora, armar a Guarda Municipal tem que ser com a Guarda Municipal do município. Eu não tenho dúvida disso. E acho que não só a Guarda Municipal do Rio, acho que outras guardas municipais de grandes cidades como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo, também deveriam passar por essa transformação, porque efetivamente elas diminuiriam muito esse clima de insegurança que a gente vive nas ruas. Perfeito. Ô, Sherlon, mostra para mim, por favor. O avô acho que é uma grande inspiração também do Marco Antônio, um jornalista que trabalhou algum tempo no Globo, eu cheguei a conhecê-lo. Agora, tem alguma imagem, por favor, da rede social? Tem, por favor, que ele, na rede do Marco Antônio tem. Como é que era a tua relação? Conta aí para mim. Já eu tinha uma relação muito próxima com meu avô Cabral. O meu avô, ele não era aquele avô, assim, muito caloroso ali com os netos, mas ele era muito carinhoso, tinha um espírito, assim, maravilhoso. Era uma pessoa que... ele já velhinho, estava com Alzheimer já. O Alzheimer dele começou ali em 2014. Foi um momento muito difícil para nossa Quantos família. anos? Ele faleceu com 87 anos. mas Começou o Alzheimer com 76, 77. E era uma cabeça, assim, Tchau, extraordinária. Viveu ao lado de grandes nomes do jornalismo, da política. Foi vereador do Rio, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, do município.
escritor de mais de 15 livros, né? Muitos Pasquim. livros importantíssimos, fundador do Pasquim, né? Que foi o principal jornal ali de combate à ditadura militar. Era um ser humano, assim, realmente maravilhoso. Você passava uma tarde conversando com ele, você ouvia dezenas de histórias, e no dia seguinte você voltava, eram outras dezenas de histórias, muitas histórias que ele viveu ao longo da vida, e personalidades que ele teve a oportunidade, né, de conhecer. E o meu avô, na época, teve um papel muito importante de trazer o samba, né, da marginalidade ali para as grandes rodas, vamos dizer assim, os grandes teatros, os grandes shows, as grandes gravadoras, né? Você pega artistas ali como Cartola, Nelson Cavaquinho, Zequete, diversos outros que ele, naquele momento, trouxe para fazer shows na Zona Sul, para fazer shows para classe média alta, e dali esses artistas tiveram o reconhecimento que devidamente merecem, né? Mereciam. João da Baiana e tantos outros grandes nomes do samba que foram, vamos dizer assim, redescobertos e colocados no holofote graças ao trabalho do meu avô. Né? O meu avô, ele foi o primeiro jornalista a escrever, por exemplo, sobre o Zeca Pagodinho. Né? Quando o Zeca estava começando, o primeiro artigo que falava sobre o Zeca Pagodinho foi escrito pelo meu avô. Diversos sambistas, por exemplo, Paulinho da Viola. O nome Paulinho da Viola, quem deu foi o meu avô. Né? Que ele era Paulo César, e na época tinha que dar um nome artístico, meu avô colocou Paulinho da Viola. E ele fala isso outro dia no Altas Horas mesmo, o Serginho Grosman pergunta a ele, Paulinho, quem te deu esse nome e tal? E ele conta a história e fala do meu avô. Então meu avô foi produtor de diversos discos, diversos LPs, compositor também de músicas gravadas por Martinho da Vila e outros artistas. Então era um ser humano assim muito, muito diferenciado, sabe, de conversar, de ouvir. Tive a oportunidade de ir a diversos shows ao lado dele. Você vê, o meu avô foi jurado daqueles festivais da Record, década de 60 ali, final de 60, ele era jurado. Então, não só dos festivais da Record, como depois do Maracanãzinho, dos festivais da canção. Então, foi uma vida assim realmente muito rica de cultura, né? Muito rica de trocas, de vivências, de experiência. Então, ele realmente faz muita falta pra gente. Sem dúvida. Agora, vou fazer outra pergunta para você. A política exige muito tempo, energia e desgaste, mas conciliar isso com a família. Você falou, é a mulher e seus filhos, né? Uma menina e um menino. Como é? Olha, Tchau, eu acho que família é primeiro lugar, né? Eu acho que quando a gente teve esse problema com meu pai, nesses 6 anos que ele teve preso, a nossa família foi o nosso alicerce, né? Nós nos unimos cada vez mais para enfrentar esse momento de adversidade, e acho que a família ela é a base para a gente ter sucesso na vida profissional, para a gente ter sucesso na resolução de problemas, sejam eles quais forem, né? E no nosso caso foi muito, muito, muito importante. E eu tive a minha família nesse período conturbado da minha vida. Eu casei com a minha esposa em dezembro de 2017, né? Meu pai estava efetivamente há um ano preso ali. Aham. Meu primeiro filho nasceu em março de 2018. Minha filha nasceu em junho de 2019. Então, foi um momento que eu, ao mesmo tempo que via todas as questões jurídicas dos processos do meu pai, via toda a questão humana ali da relação com a família, os filhos mais novos que meu pai teve no outro casamento, que são irmãos, como a gente não tem essa distinção, filho, não, nós somos 5 irmãos iguais ali. Então, todo o acompanhamento deles feito por mim, e ao mesmo tempo, tendo minha esposa com os filhos bem pequenos ali em casa, então foi um momento assim muito desgastante emocionalmente para mim, vamos dizer assim. Mas a gente atravessou esse momento e só atravessou porque estávamos unidos, estávamos numa sintonia muito boa, enquanto família, de estarmos unidos mesmo e sempre assim, datas comemorativas, aniversários, finais de semana, a gente sempre se reunia. Então isso foi muito importante. Então eu acho que a família, ela é o principal ativo que a gente tem. O dinheiro, o poder, o seu sucesso profissional, qualquer coisa que vai acontecer na tua vida, nada disso tem importância se você tiver um problema com a tua família, na minha opinião. Então é muito triste a gente ver grandes empresários, às vezes, grandes políticos que alcançaram seus objetivos, mas não tem a família unida, um irmão não fala com o outro, briga de família por conta de questões patrimoniais, etc. Então isso tudo é muito triste. E no período que meu pai esteve preso,
eu vi muitas famílias se dilacerarem ali dentro, né? Enfim, muitas famílias que o filho parou de falar com o pai, e o pai parou de falar com o filho, e vice-versa, e a gente, graças a Deus, manteve essa unidade, essa coisa sólida. Perfeito. Outra pergunta. A gente costuma muito, né, falar de números e obras, né? Mais ou menos o que você estava falando. Que tipo de conversa ou ensinamento do seu pai você carrega até hoje como base para suas escolhas na vida pública e política? Já o meu pai, ele passou para mim essa coisa de você se emocionar com a entrega, você, ouvir a população. Meu pai sempre foi um político de rua, né, um político de estar atento às dores das pessoas. Você vê, a questão da UPA 24 horas, a primeira vez que meu pai falou numa UPA 24 horas, não era esse o nome, mas ele falava em posto de saúde 24 horas, foi em 1996, numa campanha que ele perdeu para o Conde, aqui na capital. Então, essas ideias de política pública, essa coisa de você estar pensando na dor do outro, para você usar o Estado a favor, né, da resolução desse problema, como, por exemplo, a questão, por que nasceu a UPA 24 horas? Você tinha o posto de saúde da prefeitura, que fechava às 8 da noite, e você tinha a emergência do hospital. Então, uma mãe com filho com febre, 9, 10 horas da noite, ela não tinha para onde ir, ela ia para emergência. Chegava na emergência, tinha que disputar ali com baleado, esfaqueado, atropelado, e obviamente ela ficava sem opção. E rodava 1, 2, 3, 4 emergências e não conseguia cuidar do filho dela. Então a UPA 24 horas ela veio para cobrir esse gargalo, e deu tão certo, e ela é uma ideia tão genial, que ela se espalhou para todo o Brasil. Hoje a gente tem mais de 700 UPAs 24 horas no Brasil. Então, assim, essa coisa da política pública. E outra coisa também, né, Tchau, que é um ensinamento através da dor, vamos dizer assim, é um ensinamento de você ter cuidado com as tuas relações. O meu pai, em determinado momento da vida dele, quando ele já estava ali no governo, aquela coisa toda, se cercou de pessoas que não eram amigas dele, né? Pessoas que estavam ali única e exclusivamente para, vou dizer assim, sugar, exatamente, e não para ajudá-lo, sim para atrapalhá-lo, né? Então é você ter muito cuidado com quem você anda, muito cuidado com as tuas relações, porque isso pode causar uma grande dor de cabeça lá na frente. Verdade é quem se diz amigo pela frente pode te esfaquear, né? Exatamente, eu vivi isso, no período que ele teve preso, né? Sabe quem é quem? Exatamente, então serve ali para você ter o discernimento e você ver que efetivamente os amigos do poder, os amigos do momento bom, né? Eles infelizmente, um ou outro que é verdadeiramente amigo, então você tem que ser muito reservado nas suas relações, né? Então acho que isso eu pego muito de lição. E meu pai, a gente conversa muito abertamente, não só sobre isso, como diversas outras questões. E uma coisa também que eu peguei do meu pai é ser amigo do filho, né? Meu pai, ele, além de pai, ele sempre foi amigo meu. Ele sempre teve um diálogo muito franco comigo, muito aberto. No período que ele teve preso, a gente estreitou muito esse laço. E eu procuro com meu filho ainda é muito pequeno, né? Tem 7 anos de idade, mas eu procuro ser amigo dele, né? Eu quero que ele cresça tendo em mim um amigo, além de pai, mas uma pessoa que ele tem liberdade de falar das frustrações dele, das dificuldades. Eu falo do meu filho e da minha filha, né? Deles falarem comigo abertamente sobre qualquer tema, porque eu acho que isso é muito legal, né? Quando você tem essa relação aberta com teu filho. O meu pai teve essa relação com nós 5, e eu quero passar isso para meus filhos também. Você sabe que isso é em qualquer também profissão, que estou falando isso para você agora, uma hora, é aquilo que você falou, uma hora é governo, você está bem, papapá, outra hora está preso. É lógico que a minha situação é bem diferente. Uma hora você está na Globo, outra hora você está fazendo outro trabalho. Aí os amigos que falam com você na Globo, falam na época, pô, me abraça, babá. Agora quando você sai, para te cumprimentar, muda tudo. Às vezes até atravessa a calçada, vai para outra calçada, atravessa a rua. Exatamente. Eu senti isso fácil. É isso. Então, assim, eu acho que esses momentos que a gente vive na nossa vida, né, que são os momentos, vamos dizer assim, difíceis, eles têm um lado positivo, que é exatamente te mostrar, né, quem são as pessoas, porque é nesses momentos que você vê quem são os verdadeiros amigos, as pessoas que efetivamente querem o seu bem, e não as pessoas que querem estar perto de você para alguma vantagem, para alguma outra questão qualquer. É repórter da TV Globo, então quero ficar perto de você. Lógico, entendeu? às vezes vai abrir uma oportunidade. Isso acontece. Sim. Aconteceu. Agora, mas
me importo, caguei. É isso. Caguei literalmente pelo É isso. E a gente tem que, como é que eu vou dizer assim, ter sempre eu procuro sempre, né, na minha vida, nesse momento que a gente se torna efetivamente leproso, as pessoas não querem estar perto, as Você acha pessoas que falou, a palavra é certa. desligam na tua cara, as pessoas não querem te receber. Você tem que atravessar esse momento assim, com cabeça erguida Isso. e indo em frente, né? Você nunca pode parar, porque se você parar, você se entrega. Aí entra depressão, entra tristeza, você não pode, você tem que ir sempre em frente. Eu sempre fui em frente. Eu, por exemplo, abri uma empresa de representação comercial, depois disso fui trabalhar no setor privado, abri história de advocacia. Eu, no momento da Covid, tive uma empresa que fazia desinfecção em vários estabelecimentos comerciais privados. Tudo isso, né, floresceu devido à minha dificuldade, né? Se eu não tivesse tido a dificuldade, eu não teria partido para esse lado também do privado e feito outras relações. Então, acho que tudo é um aprendizado na nossa vida, né? E você nunca pode parar. Você, no teu caso, por exemplo, está fazendo um sucesso danado no teu podcast, né? A gente vê a repercussão da tua rede social, número de visualizações, Instagram, repercussão, cliques, comentários. Você talvez não tivesse feito isso se você tivesse continuado onde você estava. Então, acho que tudo é um aprendizado. A gente tem que continuar sempre em frente. Você que está passando um momento de dificuldade na sua vida, seja ele qual for, não pare, não se entregue, segue em frente, porque lá na frente, e as pessoas falavam isso, o meu pai ficou 6 anos preso, não foram 6 dias, nem 6 semanas, nem 6 meses, né? E tem momentos que você se pergunta assim, caramba, isso nunca vai acabar, esse pesadelo é eterno. E as pessoas, não, isso vai acabar, e você vai ver, pô, só que efetivamente, quando você vai em frente, quando você persiste, né? Abre um caminho, abre a luz lá na frente, você vê a luz no fim do túnel. Pode demorar o que for, mas você vai resolver, eu não tenho dúvida, o problema que você está passando, você vai sair dessa. Então, eu falo tchau, porque nesse momento, efetivamente, tem horas que você fala, meu Deus do céu, isso aqui nunca vai acabar, né? Exatamente. Você tá aqui no meio do furacão e fala, meu Deus, isso aqui não vai acabar. Só que se você se entrega, efetivamente pode nunca acabar. Mas se você continua e persiste, né, acaba. É verdade. A verdade é que tem hora que você, quando bate a cabeça no travesseiro, você pensa um monte de besteira, né? Você acha que, mas não, tem que se reinventar. Eu me reinventei. É isso. Entendeu? Eu tinha uma rede de 10 mil quando saí da emissora, hoje tem 202 mil quase. E vai chegar a 2 milhões. Não tenho tomara, dúvida disso. entendeu? E fazendo network, conversando, conhecendo novas pessoas na Alerj, entendeu? Sim. Conversando com políticos, entendeu? Sim. Aprendendo, Sim. entendeu? Isso é que a vida é isso, Sim. entendeu? Ali, agora eu te pergunto, eu te falo, TV Globo, nessa questão, anúncio, quem paga o anúncio dela, quem paga as situações todas, exemplo, não vou nem falar de Bet, o governo federal, muitos anúncios são pagos pelo governo federal. Você vê que essa questão, emissora ou emissoras que recebem, tem essa dificuldade de falar mal do governo, né? Você concorda com isso? Olha, Tchau. Dá uma opinião, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Eu acho o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado, não vou falar especificamente aqui de nenhuma emissora. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, né? Porque tudo é editorial, né? Tudo é a maneira que você dá a notícia. Você tem um fato, esse copo caiu. Você pode falar que esse copo caiu de várias maneiras diferentes, né? Então, tudo é editorial, é a forma com que o fato está sendo contado e narrado. Muitas vezes omitindo nomes, muitas vezes acrescentando nomes, muitas vezes exagerando, muitas vezes dando pouca importância. Então, tudo é editorial. E o editorial, claro que ele é pautado pelos anunciantes, né? Não só na televisão, como no rádio, como qualquer setor de comunicação, o anunciante, ele não é 100%, mas ele tem uma influência muito grande na parte editorial, não tenha dúvida disso. Né? E muita gente, não preciso citar nomes, mas que hoje estão na minha situação, trabalham em portal, internet, recebendo banner de uma coisa mais honesta e correta do mundo. Você está recebendo e está falando a realidade aí que está acontecendo. Sim. Tem uma situação que você vai dar um tiro de pé no teu pé? Não vou dar um tiro no meu pé. Eu vou fazer a coisa neutra, né? Claro. É isso que, na minha opinião, entendeu? Sim, certíssimo. Agora, a política, eu vou fazer outra pergunta, a questão
você acompanhou uma fase do Rio que havia muito otimismo, né? Grandes eventos, você começou a falar isso no início. Investimento. Hoje, como pai, você sente responsabilidade em tentar resgatar esse sentimento, principalmente, né, não só como político, mas como alguém que quer um futuro melhor para Sim, Catarina e para o teu filho. sim. Não é isso? Sem dúvida, assim, eu acho que, eu volto a falar, na primeira resposta que eu tive aqui, É, né, eu acho que o Rio tem tudo para ser o melhor lugar do Brasil, do mundo, em todos os níveis, né? E sem sombra de dúvidas, a vocação de eventos do Rio ela é muito forte, né? Você vê aí o show da Lady Gaga, show da Madonna, quando você tem os grandes eventos, o próprio Carnaval, o Réveillon, e naquele momento nós trouxemos para o Rio, né, a Jornada Mundial da Juventude, Jogos Mundiais Militares, Olimpíadas Rio 2016, final, da Copa do Mundo, final da Copa das Confederações, muita coisa. sem contar, enfim, eventos corporativos grandes, enfim. Então acho que essa vocação do Rio é muito importante, né? É uma vocação que tem que ser explorada cada vez mais e o poder público tem que ser um agente facilitador disso, né? Então, você vê o Rock in Rio, que é um enorme sucesso, que foi retomado graças ao governo Cabral em 2011. Primeira edição de retomada do Rock in Rio nos moldes atuais foi feita com lei de incentivo à cultura, foi feita com apoio do governo do estado na época, e aí, obviamente, dali, né, a família Medina, muito profissional e muito assertiva, acertou na veia ali, né, e a partir dali do ano de 2013, 2015, já ganhou vida própria, não precisou mais do governo, né, mas a primeira edição foi feita graças à parceria com o governo do estado naquele momento, né. Então, esses grandes eventos, sem sombra de dúvida, para o Rio de Janeiro, são fundamentais para a geração de emprego e renda, hotelaria, comércio, tudo isso. Estamos terminando o podcast, vamos fazer uma última pergunta que tem a ver com a questão que você falou aí. Você viu que durante o G20 agora, teve a notícia, saiu aí na mídia, que os traficantes, né, o governo, houve uma negociação para impedir um comando vermelho qualquer ato para acalmar o negócio. Você soube disso? Olha, eu li sobre isso, É, efetivamente, né, não sei a fundo o que efetivamente aconteceu, seria leviano da minha parte, mas eu li a notícia e acho assim, qualquer conversa do poder público, seja no Rio ou qualquer lugar do mundo, tchau, com esse tipo de gente, Comando Vermelho, PCC, milícia, é abominável, né? Não tem conversa com essa galera, porque as pessoas que andam com arma de guerra, né, botando medo nos outros, que não é a venda da droga. A venda da droga você pode ter no centro da cidade venda de droga, na zona sul, na zona norte, oeste, interior do estado. É claro que a droga, né, é um mal à sociedade, vamos colocar assim. Eu, particularmente, sou a favor da legalização da maconha, falo isso explicitamente, não tenho problema nenhum com isso. Acho que é um absurdo, né, você poder beber uma garrafa de 51 e a pessoa não poder ir lá comprar se quiser. Eu acho que drogas mais pesadas, ok, né, mas, enfim, acho que ia ser um baita de uma pancada, vamos dizer assim, no tráfico de drogas, no a tráfico. legalização, não tenho dúvida disso. Foi assim em todos os lugares que ocorreu a legalização. Uruguai, Estados Unidos, e você vai ter muito mais recurso de imposto, né? E vai ter muito mais capacidade de investimento até no tratamento do usuário. Mas, enfim, eu acho que a questão da droga ela tem que ser combatida. Agora, você vai para o ponto de vista do que essas organizações fazem hoje, elas extorquem comerciantes, ela extorque morador, ela obriga o morador a comprar o gás, a preços exorbitantes, ela obriga o É, morador a fazer o gatunete dela, e com armamento de guerra, e com armamento de guerra. Então não tem conversa com essa gente, entendeu? Não tem conversa com essa gente. Então eu acho que você manter uma direção de não negociar, de ocupar território, né, de fortalecer o trabalho das polícias e asfixiar ao máximo essas organizações, o único caminho que pode dar certo é esse. Marco Antônio Cabral, dá um recado do teu eleitor aí. É, Eu queria agradecer primeiro você, Tchau, pela conversa, né, o papo maravilhoso. Como disse, sempre fui um fã como telespectador do seu trabalho. Dizer que a gente está lá na presidência da Alerj, né, também para ouvir, para trabalhar, né, em prol da sociedade aqui do estado do Rio de Janeiro, ajudar o presidente lá, Bacelar, a fazer uma grande presidência como ele vem fazendo. Eu fui secretário de esporte, fui deputado federal,
e tem uma experiência muito grande quando você fala de gestão pública, quando você fala de governo do estado do Rio de Janeiro, prefeituras do estado do Rio de Janeiro, governo federal, na interface que eu tive lá quando estava no Congresso. E minha expectativa no ano que vem é disputar realmente essa eleição e a gente ter êxito, né? Mas, independente disso, eu queria agradecer você que ficou nos assistindo até agora, agradecer a tua equipe aqui, Tchau, que nos recebeu com tanto carinho, e dizer que estamos aí à disposição. O meu Instagram é Marco Antônio Cabral, @Marco Antônio Cabral. Também nós temos outros canais de rede social, como o TikTok, como o X, e quero muito que vocês acompanhem a gente lá, tá? Um forte abraço, muito obrigado. Obrigado também, Marco Antônio, pela tua Valeu, presença. querido. Valeu. Tamo junto. Valeu. Compartilhe essa conversa. Eu tenho certeza que você gostou, vocês gostaram. Dê o like e se inscreva no canal do Tchau. Até a próxima.